Boa tarde para você que está aqui juntinho com a gente. Estamos começando mais uma Vida Não Para aqui na TV Evangelizar. E eu sou sua companhia. Nessa próxima hora, você é a minha. A gente fica juntinho com muitas informações. E uma delas tem a ver com penhora de bens. No programa de hoje, a gente vai descobrir sobre o que pode acontecer em um casamento quando uma das partes se casa com problemas financeiros. Por exemplo, você vai casar, tá feliz da vida, só que você nem desconfia que o seu futuro marido pode ter pendências seríssimas financeiras. E aí, isso pode causar a penhora dos bens. A gente vai conversar com um advogado que é especialista na área e ele vai trazer um pouco de luz para você que tem dúvidas sobre esse assunto. Por mais que você não seja casada, de repente, no civil, ou não seja casada no papel, isso vai ser um problema futuro, tá, gente? Então, fica de olho nessas informações aí que a gente vai passar para vocês. Além disso, hoje vamos descobrir como vai ser o clima no Brasil pelos próximos dias. Esse é um dos assuntos mais falados, porque o Brasil está com um clima tão seco e tão quente que está pior que o deserto do Saara, gente. E mesmo antes do início do verão, essas temperaturas já estão aí completamente desreguladas. A gente vai conversar com um especialista que vai falar sobre essas próximas previsões, sobre o que vai acontecer no país por conta dessas variações climáticas ao longo desses próximos dias, para você se cuidar e começar a prestar atenção na sua saúde também, tá bom? E ainda hoje, a gente vai conhecer o programa Brasil Alfabetizado. Olha só que interessante. Esse é um programa que disponibilizou novas vagas para todo o país. E a intenção é que diminuam as taxas de analfabetos no Brasil. A gente vai entender com a Luciana Macedo daqui a pouco como vai funcionar isso. Então, se você conhece alguém que não estudou, que não concluiu os estudos, por exemplo, ou que não sabe nem ler e nem escrever, fica de olho nessa informação que vai ajudar bastante gente, tá bom? E a gente começa o Vida Não Para viajando. Vamos lá para Juazeiro do Norte, no Ceará, que está acontecendo uma festa incrível por lá, que é a festa da padroeira da cidade, que é Nossa Senhora das Dores. E essa festa começou no finzinho de agosto e vai até o dia 15 de setembro. Vamos viajar. Uma meditação da piedade mariana que surgiu há mais de 400 anos. A devoção surgiu em 1617, com os servos de Maria. Começou a trabalhar, e sempre reconhecendo Maria ao lado do filho que sofre. É um modelo de mãe. Na Basílica de Juazeiro do Norte, o itinerário orante é incluído na programação da festa e romaria de Nossa Senhora das Dores 7 dias antes do 15 de setembro. Data solene em que é celebrada a padroeira da capital da fé. Celebrar as dores de Maria é também celebrar as alegrias da ressurreição. Somos todos romeiros do reino. Mesmo atravessando vales de lágrimas, desertos da vida, é preciso ter fixo os olhos no céu. E é justamente a fé que move os peregrinos que marcham em romaria. Na coroa das dores, as espadas que são colocadas na imagem de Nossa Senhora também se tornam símbolos dos inúmeros pedidos que são elevados ao céu por intercessão da Mãe de Deus. Com fé em Deus e Nossa Senhora das Dores, que é de ajudar, que é do meu pedido ser realizado e eu voltar aqui com a pessoa que eu pedi para ela e a gente vir juntas. Natalina é romeira cearense e no roteiro de peregrinação realizado por ela, a Coroa das Dores sempre está inserida. Ainda mais depois da confirmação de uma graça que ela alcançou há 3 anos. Quando foi em 2021, a minha mãe pegou Covid por 3 vezes seguida e eu pedi a Nossa Senhora das Dores que, se ela se recuperasse, não precisasse ser internada e ficasse sem nenhuma sequela, enquanto vida eu tivesse, eu pudesse vir a Juazeiro em romaria, eu viria usando os trajes de Nossa Senhora. A meditação é concluída com a bênção do Santíssimo, para lembrar aos fiéis que é preciso olhar para Maria, mas ver nela o reflexo de Jesus. E é tão bom isso, né? A gente ter histórias de devoção, histórias de pessoas que buscam a fé de uma maneira tão
tão íntegra e tão pura. Isso daqui, gente, é histórias que a gente traz todos os dias para vocês que estão aqui junto com a gente. Histórias de pessoas que entregaram os seus problemas para a força divina e conseguiram solucioná-los de maneira muito íntegra. E para a gente continuar levando o melhor da TV Evangelizar para sua casa, você sabe que a gente sempre mostra histórias diferenciadas e histórias que vão passando em várias regiões do Brasil. E agora eu quero apresentar para vocês uma exposição que se chama Eu Vejo Assim. É uma exposição, gente, muito legal, que explora a criatividade das crianças com síndrome de Down. Para você ter uma noção, são feitas exposições com videoarte, com animações, e aí a gente vai descobrindo um pouco mais de como elas se comportam. E isso tudo foi desenvolvido numa oficina de artistas. E o nosso repórter, o Lucas Marconsoni, foi para lá descobrir e a gente vai junto com ele. Vamos embora? A criatividade como ferramenta de expressão. A mostra imersiva Eu Vejo Assim explora a criatividade de crianças com síndrome de Down, utilizando recursos inovadores de videoarte e animações. A imaginação para todos os indivíduos, né, ela já é muito importante. Em especial para as crianças com síndrome de Down, a gente consegue perceber aqui o quão grande, o quão possível, né, tudo pode ser e ser de verdade. A mostra foi construída a partir de uma série de oficinas de observação, onde artistas interagiram com crianças e adolescentes com síndrome de Down, capturando suas percepções do mundo ao redor por meio de ilustrações. Para o ilustrador Michael Davis, participar de um projeto tão gratificante mostra como a arte é surpreendente. Eu percebi que a arte consegue levar você a lugares que a gente não consegue acessar. E isso, a gente faz isso todo dia, no dia a dia, na rua, nos lugares, né? A mostra imersiva é composta por desenhos, caricaturas, telões de vídeo que recriam o mundo imaginado pelas crianças e adolescentes. Ao caminhar pela exposição, o público é convidado a participar desse mundo incrível imaginado por eles. Um dos principais objetivos do Eu Vejo Assim é promover a educação inclusiva. A Ivete, mãe do Tiago, emocionada, fala do trabalho incrível. A gente não imaginava que o trabalho que eles fizeram com a gente, que era assim algo inusitado, diferente. E vim olhar esse trabalho maravilhoso. A realidade que eles colocaram, a imaginação dessas crianças, desses adolescentes e jovens não tem preço, e eu estou muito emocionada. E o Tiago adorou participar do projeto. Gostou bastante de participar do projeto? Tudo! Lindo, lindo, lindo esse trabalho, viu só? E aí é uma ideia para, de repente, você levar essa ideia para a sua região, para a sua cidade, esteja você onde estiver. E a gente vai mostrando esses exemplos e bons exemplos para todo o Brasil, porque esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão aqui na TV Evangelizar. Entrar na sua casa, levar o melhor da nossa TV para todos os cantos do Brasil. E você sabe que para a gente fazer isso, a gente precisa da sua ajuda. Você sabia disso? A gente vai chegando em mais cidades, inclusive essa semana nós inauguramos o nosso canal aberto também no Rio de Janeiro. E para a gente chegar em mais lugares, em mais cidades, nós temos um trabalho de produção aqui, que é um trabalho muito sério. A gente tem uma equipe gigante atrás das câmeras, são pessoas que fazem do seu trabalho uma demonstração de responsabilidade. Nenhuma TV se responsabiliza, nenhum site se responsabiliza pelo conteúdo que você assiste. Mas nós aqui na TV Evangelizar, nós nos responsabilizamos todos os dias por tudo que você consome enquanto conteúdo. E isso é muito importante para a gente. E para a gente continuar fazendo esse e outros tantos trabalhos, a gente precisa de você. Como que você consegue ajudar a gente? Duas maneiras, tá? Você pode fazer uma contribuição no valor que o seu coração mandar. A gente vai colocar aqui na tela para vocês, ó. Desse ladinho aqui nós temos um QR Code ou um QR Code que você pode mirar a câmera do celular e assim você faz a sua doação da maneira como você preferir ou através desse e-mail aqui, ó. tv@evangelizarepreciso.com.br. Escolhe o valor e confirma fazendo a sua doação. E aí a gente continua levando todo o nosso conteúdo para você e para todo o Brasil.
Você sabe que aqui na Vida Não Para a gente tem mostrado a florada de algumas plantas, de algumas árvores, e entre elas nós temos os ipês rosas, os ipês brancos lá de Maringá, no noroeste aqui do Paraná. Só que agora a gente vai viajar até Minas Gerais para a gente entender como é a florada do ipê amarelo, que é um dos mais lindos entre essas cores todas. E esse ano, gente, a florada durou menos tempo que o habitual, isso por conta das temperaturas muito altas. E a gente vai conferir na reportagem da querida Michele Pacheco. Os ipês amarelos estão por toda parte em Juiz de Fora. Em geral, as flores chamam a atenção colorindo a paisagem. Mas neste ano, com as ondas de calor e o tempo muito seco, a floração foi menos intensa. Breno é o responsável pelo Jardim Botânico da Universidade Federal de Juiz de Fora e explica o impacto do tempo nos ipês. Algumas estiagens mais prolongadas, como a gente tem visto, pode prejudicar a sua floração, porque ele vai compreender que não é um momento adequado para se reproduzir. Então ele não vai investir muita energia na produção de flores e de frutos que depois vão gerar sementes que vão cair em um solo seco que não vai conseguir germinar. O ipê amarelo é uma árvore nativa do Brasil, típica das florestas tropicais. Ele é considerado símbolo nacional por um decreto de 1961 do presidente Jânio Quadros. A escolha foi feita porque esse tipo de árvore é encontrado em todo o território nacional e também pela exuberância das flores. O ipê amarelo simboliza o ciclo da vida e a mudança de estação, já que floresce sempre no final do inverno. O nome vem da língua indígena tupi. Desde tempos remotos, as tribos indígenas já utilizavam a madeira do ipê para a confecção dos seus arcos de caça e de defesa, né? E ele também foi muito utilizado na indústria madeireira para a confecção de móveis, exatamente pela durabilidade, né? Pela sua casca dura. Uma curiosidade que muitas pessoas não conhecem é sobre o consumo da flor do ipê. Muita gente usa essa flor para decorar saladas, para fazer compotas. Então ela também é utilizada na alimentação pelo ser humano. O ipê já era lindo só de ver, agora dá para comer também? Essa para mim é novidade, hein? Então, para quem tá na dúvida, fica a dica aí desse especialista falando que os ipês também fazem parte aí das flores comestíveis. Que delícia, né? Que coisa boa. Gente, vamos falar de arte? É o seguinte, você sabe que vocês, artistas, artesãos de todo o Brasil, decoram o nosso estúdio toda semana com belíssimas obras como essas que a gente tem aqui no nosso estúdio. Durante essa semana, a gente já recebe as joias, né, da Ara. A Ara é uma das artistas presentes aqui durante a nossa programação e ela trouxe alguns quadros belíssimos. Ela, com o passar do tempo, ela foi aprendendo e desenvolvendo técnicas muito interessantes. Inclusive, esse quadro que você está vendo, ela tirou a ideia de uma situação que ocorre quando a gente normalmente é criança. O que você vê no céu no formato das nuvens? Você vê animais, você vê plantinhas, você vê dinossaurinhos, por exemplo? E ela pintou esse quadro todo e, através dessa pintura finalizada, ela começou a enxergar pessoas que poderiam ser colocadas nesses contornos específicos. E aí ela criou mais uma maneira de ver a arte de formas tão diferentes e inusitadas. Então, ela faz parte da nossa exposição da semana. E você que é artista de todo o Brasil, você sabe que você também pode participar. Basta entrar no nosso @evangelizartv, manda mensagem por lá, manda sinal de fumaça, a gente vai estar lá prontinho para te atender, para te receber. Só coloca no título A Vida Não Para, o nome do programa, que daí a gente consegue visualizar essa sua mensagem e trazer você até aqui, esteja você onde estiver por esse Brasil imenso. Intervalo voando daqueles de estalar o dedo, eu já estou voltando e a gente vai falar sobre justiça, sobre os bens que podem ser penhorados se você ou o seu companheiro ou companheira estiverem com dívidas. A gente volta já. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. E vamos viajar pelo Brasil, Alagoinhas, na Bahia. Imagem aí da ruína, ou melhor, das ruínas, né, da igreja de Alagoinhas Velha. Um abraço para quem acompanha a gente pelo canal 20.1 em Alagoinhas.
na Bahia, agradecendo demais a audiência de vocês. 31 graus aí em Alagoinhas, na Bahia. E já que a gente está falando de temperatura, a gente não pode deixar de falar sobre esse calor absurdo que está em todo o Brasil. Como é que está a temperatura na tua cidade? Tá bem alta? O tempo tá seco? Tá complicado, né, gente? A gente tá sabendo disso, tá todo mundo na mesma situação, com o nariz entupido, com problemas respiratórios. E essa semana as temperaturas, elas devem cair de novo, tá? E na outra semana vai bater recorde de calor de novo. Você já imaginou isso? Que loucura! A primavera, ela tá chegando no dia 22, ela não começou ainda. Nós ainda estamos no inverno e o clima, gente, deve estar mais ameno e começando a esquentar aos pouquinhos, o que deveria ser, né? O que deveria acontecer. Só que tá bem diferente. A gente saiu de um frio muito forte por pouquíssimos dias, inclusive, e a gente foi para um calorão, assim, um calor absurdo. E para a gente entender como é que vai ficar esse tempo nos próximos dias, a gente vai lá para São José dos Campos, em São Paulo, conversar com o meteorologista Guilherme Borges, que está aqui com a gente. Guilherme, muito boa tarde, obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer te receber aqui. Bem, para a gente entender, a gente preparou também os mapas aqui para que ele possa comentar. Mas primeiro, boa tarde, bem-vindo e explica o que está acontecendo no Brasil especificamente. Boa tarde, prazer estar aqui contigo, tá? Então, realmente, né, o nosso clima está bem diferente, pode-se dizer assim, né? Ainda mais quando a gente olha para os últimos 2 anos, esses períodos de temperatura acima da média foram muito presentes, né? Como você muito bem observou, né? A gente está tendo um inverno, né, justamente com pouquíssimos dias de frio e com muitos períodos de calor nesse meio, né? E quando a gente fala desses períodos de temperatura acima da média, a gente teve 9 ondas de calor, né, que são esses períodos de temperatura acima da média ao longo do ano passado, e para esse ano a gente está com 6 períodos já, né? Nossa, isso é muito sério, porque a saúde está indo para o ralo, né? A gente pode dizer até assim, né, Guilherme? Porque a gente vê os hospitais lotados, problemas respiratórios que antes só crianças tinham, adultos estão lotando também os hospitais. E eu queria te perguntar uma coisa, o que é a tal da chuva preta? Que está todo mundo comentando, chuva preta, o que é isso? Inclusive foi registrado em alguns estados, né? Exatamente, isso que eu ia comentar com você, né? Como você bem observou, né, essas temperaturas acima da média têm impactado justamente as queimadas e prejudicado muito a qualidade do ar no Brasil, né? A gente tá com recordes de queimadas ao longo do nosso inverno, mês a mês a gente vem quebrando isso, né? E esses recordes vêm sendo batidos ano após ano, pode-se dizer. E esse ano é um ano de recordes, né? Então, consequentemente, a gente está com uma pluma de fumaça em todo o Brasil. A gente tem fumaças queimadas espalhadas principalmente pela Bolívia, Paraguai, toda a faixa centro-oeste brasileira e norte. Só que a circulação dos ventos transporta essa fumaça para o sul e também para o sudeste. A circulação dos ventos, ela movimenta essa poluição, pode-se dizer assim, né? Então, consequentemente, prejudica muito a qualidade do ar em diversos estados brasileiros. E, além disso, como você disse, está mostrado, né, a fumaça, ela fica presente na atmosfera. E o que tira ela? A chuva. Então, consequentemente, lá no sul, nos próximos dias, a gente está com uma grande concentração de fumaça. Mas a gente tem uma frente fria avançando. Frente fria sempre remete à chuva. Então, quando tem a ocorrência da chuva, a chuva ela vem para limpar a atmosfera. Então, consequentemente, ela entra em contato a gota com essa nuvem de fuligem, né, com essa fumaça em suspensão e traz essa nuvem, essa chuva preta, pode-se dizer, chuva mais escura, né, que é basicamente uma chuva com fuligem dessas queimadas que o Brasil está vivendo. Certo. Vamos dar uma olhadinha nos mapas que a gente separou, que eu queria que você explicasse um pouco sobre esses mapas para a gente poder entender o que vai acontecer. Esse é o primeiro. Então, nesse mapa, como a gente pode ver, o tempo permanece firme em boa parte do Brasil ao longo dos próximos dias. Essa é a condição. A gente tem uma massa muito quente atuante, né? Então, ela favorece para o predomínio do sol em amplas áreas, tanto do centro-oeste, norte, sudeste e também da faixa sul, né? Como a gente pode ver. E essa condição de tempo deve se manter firme até boa parte da semana. A gente só deve ter uma quebra mais significativa lá para o domingo, onde uma frente fria começa a ingressar, certo? Certo. E daí, no final de semana, essa chuva ela vai pegar quais partes do Brasil? Me explica, porque eu estou curiosa e estamos aqui pedindo para Deus mandar chuva para as regiões mais quentes, principalmente que tem essa questão das queimadas, né? O que acontece?
Sempre é importante frisar que a gente deve ter uma segunda quinzena ainda de setembro, ainda quente, tá? E o início de outono também, início de outubro também muito quente, tá? O que acontece? A gente tem esses períodos de quebra desses períodos de calor. Vem essas frentes frias lá do sul, elas vêm, chove um pouco e para, né? É o que vai acontecer nesse final de semana. A gente tem uma frente fria ingressando, daí ela vai favorecer principalmente, né, para trazer chuva ali para os 3 estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e também leva um pouco de chuva para o Mato Grosso do Sul e também para a faixa mais litorânea do Sudeste, pegando principalmente litoral de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Isso lá para o domingo e para segunda-feira. Esse cenário que você está mostrando desse mapa aí é o mapa de umidade relativa do ar para hoje, tá? Aproveito para fazer já, né, até um outro alerta, porque a gente está com um tempo muito seco, como eu mostrei naquele primeiro mapa para vocês, e como a massa de ar quente ela segue atuante, ela favorece principalmente para fazer com que a umidade relativa do ar caia a níveis críticos, certo? Você tinha falado anteriormente, né, que a umidade tinha caído até níveis de deserto nos últimos dias, né? Você muito bem observou, né? O que acontece? Essa umidade relativa do ar, ela se comporta como uma temperatura. Ela aumenta principalmente à noite e à madrugada, mas quando o sol nasce e tem essa massa mais quente atuante, ela vai roubando a umidade do ar. Então, geralmente, entre as 12 e as 15 horas é quando a gente tem esse nível crítico de umidade, o que prejudica principalmente para o pessoal respirar, já fica mais ruim, né? O tempo muito seco. Então, principalmente nas regiões em roxo ali, interior paulista e boa parte do centro-oeste, a umidade fica limiar de emergência definido pela OMS, que é abaixo de 12%. Nas áreas em vermelho, abaixo de 20%, que é o limiar de alerta. E já para o amarelo, é limiar de atenção, quando essa umidade cai abaixo dos 30%. Então, a gente tem essa condição de tempo muito seco predominando hoje e essa condição para a umidade cair a níveis críticos agora na parte da tarde. Certo, a gente vai colocar os próximos mapas para você poder comentar e para a gente poder entender o que está acontecendo nesses desenhos. Por exemplo, esse daqui, a gente tem um risco de observação e um risco de atenção maior também nessas regiões, né? Por mais que seja litoral, por exemplo, a gente está vendo ali uma parte do Nordeste, a região ali de Salvador, de Recife também, a gente percebe que por mais que seja litoral, o tempo também está complicado por lá, né? Esse é o mapa de rajadas de vento. E por que ele tem sido importante nos últimos dias, tá? A gente vive um cenário de queimadas muito exacerbado no Brasil, certo? Tempo muito seco, né? Consequentemente temperaturas acima da normalidade e consequentemente isso potencializa, tá com o ambiente muito inflamado, né? Então, consequentemente, isso potencializa as queimadas no Brasil. Mas além de tudo isso, essas rajadas de vento elas são muito preocupantes, porque elas reacendem os focos e, consequentemente, espalham fagulhas para as outras áreas. Então, justamente essas queimadas se espalham com muito mais facilidade, certo? E por que esse vento está mais intensificado, certo? Como você pode ver ali no Rio Grande do Sul, está em amarelinho, né? Ali as rajadas de vento devem soprar entre 51 e 70 km por hora, justamente porque a gente tem uma frente fria ingressando ali. Mas para a região central, as rajadas variam entre 40 e 50 km por hora, que é o marronzinho, certo? E isso é preocupante, e essas rajadas se intensificam ali porque está uma massa muito quente na região central brasileira e uma massa muito fria querendo passar. A massa quente não deixa, então, consequentemente, intensifica os ventos nessas áreas, e o que preocupa pelo cenário que a gente vive de queimadas. Nossa, gente, isso é muito sério, tá? E aí a saúde está entregando tudo isso, crianças, adultos, idosos, todo mundo sofrendo com essa baixa umidade. Então, assim, a gente tem que cuidar do nosso planeta, tem que cuidar do nosso clima e também da nossa saúde como um todo, tá, gente? E, mais uma vez, né, sempre bom a gente lembrar, né, Guilherme, que colocar fogo é crime. Tenho muita atenção a isso. Às vezes a pessoa acha que não é nada. Eu vou queimar aqui umas fuligens no meu quintal, aí vem um vendaval daqueles e leva esse fogo até para os vizinhos, né, Guilherme? A gente tem que ter atenção a isso também. Exatamente, é sempre a conscientização, né? Que o pessoal precisa... hoje a gente vive um ambiente muito inflamado, como eu te falei, temperaturas acima da média, como foi nosso inverno, umidade relativa do ar caindo a níveis críticos, a vegetação já está muito seca, então a chance de a gente colocar um fogo ali, ou até por descuido mesmo, ou colocar mesmo, né, de fato para limpar alguma área, e consequentemente a chance de a gente perder o controle é muito grande, porque o ambiente está muito inflamado, né? Então isso é muito preocupante, vai dar conscientização das pessoas em não colocar e cuidar, né?
do ambiente. É isso aí. Guilherme, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer. Quando vier a Curitiba, tá convidado a vir para o nosso estúdio, tá? Obrigada ao pessoal do Climatempo, viu? Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, até mais. E é isso, a gente traz gente que entende de tudo que está acontecendo no mundo para falar aqui com vocês e para dar essas informações baseadas realmente naquilo que está acontecendo de verdade, tá? Para que você não caia em fake news, combinado? Vocês lembram do triticale? Tem um nome bonito, né? Um nome bonito. Você já ouviu falar em triticale? É um trigo transgênico que veio da mistura do trigo com o centeio. Isso mesmo. E essas misturas, elas estão sendo estudadas, né? Essa fusão de nutrientes, digamos assim, estão sendo estudadas. E a gente preparou uma reportagem super especial com a Franciele Tien. E a gente vai lá para Cascavel agora com ela. Vamos embora? Você conhece o triticale? Ele se parece com o trigo, mas na verdade ele é desenvolvido pelo cruzamento do centeio e do trigo. O triticale pode ser destinado à produção de pré-secado na pecuária, a formulação de ração de porcos e aves ou a indústria do etanol. Além disso, ele é mais resistente também a algumas pragas, mas são mais sensíveis à umidade. Na Embrapa está sendo produzido triticale tambaqui, que promete grãos mais resistentes. Ela é a primeira cultivar lançada no mercado com muita tolerância à chuva na colheita. Então, assim, tu consegue colher tranquilamente, mesmo que pegar um pouco de chuva na colheita, sem ter o problema da germinação da espiga, que deteriora bastante a qualidade disso quando vai depois para a indústria. Misturado com trigo, as cultivares atendem desde a produção animal até a indústria de pães, massas e biscoitos. A diversificação de tecnologias permite ao produtor investir no mercado mais rentável no momento, considerando as oportunidades de cada região. O triticale ele pode ser usado para farinha de pizza, ele tem uma qualidade de ração, né? Pensando em alimentação animal, ração, silagem, ele tem uma qualidade excepcional. O triticale tem uma produtividade e uma qualidade maior do que o próprio trigo. Mas para saber se a área rural está apta a ser plantada, é preciso conhecimento da planta e uma análise técnica. Por isso, há outros tipos de triticales, também desenvolvidos pelo Instituto de Desenvolvimento Rural, o IDR Paraná. Desenvolvidos no estado do Paraná, também outras duas espécies, o aimoré e o goitacá. O aimoré ele é um triticale mais precoce que o goitacá, né? Então, na região norte do Paraná, o pessoal demandou um triticale que colhesse antes das chuvas, né? Então, o aimoré foi desenvolvido para plantar em abril e colher em agosto, porque, né, para ele não pegar chuva e não estragar na colheita, no caso. O goitacá tem um ciclo médio de produção e tem mais resistência a pragas. Apesar da produtividade, ainda o valor de mercado é baixo, mesmo com as aplicações utilizadas principalmente na indústria de alimentos. O triticale ele serve para fazer misturas com trigos de glúten mais forte, né? Então ele pode ganhar nessa mistura, né? A indústria, o moinho lá, ele pode ganhar nessa mistura, né? Tá aí, dicas maravilhosas para você. Já pensou em provar um triticale, uma farinha desse triticale, que eu achei lindo esse nome? Isso é interessante, né? Deve ficar uma delícia. E a gente vai começando a entender o quanto que a tecnologia, que a pesquisa, o quanto que os cientistas no Brasil são importantes para a gente também ajudar o nosso planeta na produção de novos alimentos. E agora a gente vai falar, gente, sobre o futuro daqui a alguns anos. Eu quero saber de você sobre as oportunidades de leitura, por exemplo. Você costuma ler? Ou conhece alguém que não lê, que não escreve, que não sabe ler, que não sabe escrever? Você já imaginou que situação difícil? Então, o programa Brasil Alfabetizado será retomado com bolsas e essas bolsas também para educadores, tá? Só que esse é um programa muito legal porque ele faz parte do Pacto EJA. O que é o Pacto EJA? A educação de jovens e adultos. E agora a gente está ampliando essa conclusão toda que eu estou passando para vocês esse programa porque eles estão buscando pessoas que não são alfabetizadas, pessoas que não sabem nem ler, nem escrever. Eu tenho certeza que você conhece alguém aí, por exemplo, que está nessa situação. Seja um vizinho, seja uma vizinha, seja um vô, uma avó, uma bisa, quem sabe, ou um biso, né? Os mais idosos, por exemplo, muitas vezes passaram a vida cuidando dos seus filhos, cuidando da sua prole e esqueceram de se conhecerem e terem conhecimento também, para poder ter essa independência. Porque uma pessoa que não lê é uma pessoa que
ela é praticamente cega nesse mundo. Então, a leitura é tão importante para isso, para a gente ler o nome de uma rua, para a gente entender o endereço onde nós estamos, para a gente poder ver o celular e entender o que está escrito, não só letras embaralhadas, não é verdade? E a gente vai conversar com a Luciana Macedo, que ela traz essas informações para a gente. Oi, Carla, boa tarde. É isso mesmo. Uma bolsa de R$ 1.200 para educadores conduzirem turmas de alfabetização em espaços alternativos, como associações e centros comunitários. O programa Brasil Alfabetizado vai disponibilizar 900 mil bolsas em todo o país e a prioridade será para os mais de 2.700 municípios que têm os piores índices de alfabetização do Brasil. Podem participar pessoas acima dos 15 anos de idade, que não concluíram os estudos, que não foram alfabetizadas, que moram tanto na cidade quanto no campo e também nas comunidades quilombolas. O período de aula será de 12 meses e, ao final, os alunos recebem o certificado de alfabetização. A partir do dia 10 de outubro, estados, municípios e também o Distrito Federal poderão sinalizar a sua adesão, a sua participação no programa. Carla. Obrigada, Lu, pelas informações. Bom demais, né? Quero te fazer uma perguntinha. Você tem aí um rogai por nós plantado no seu quintal? O que é isso? Ora Pronobis. Uma verdadeira joia da natureza. Uma planta que eleva os nossos níveis de imunidade, cuida da nossa saúde. Só que ter um rogai por nós ou uma Ora Pronobis plantada no seu quintal, provavelmente você vai ter que comer ela inteirinha, até literalmente o talinho ali da árvore, para poder usar todos esses nutrientes. Mas será que existe um produto que tem uma concentração maior e com uma colherinha só eu consiga fazer o uso disso para a minha vida? Tem sim. Milena está aqui para contar pra gente. Se existe, né? Ele está aqui. Ora Pronobis, na versão em pó. Delícia, Delicioso. delícia. E vai cuidar, como a Carlinha falou muito bem, da sua saúde. Ora, se você tem uma planta e se você tem um pé de Ora Pronobis, você sabe, né? Que não vai conseguir comer toda a quantidade necessária no dia para você sentir todos esses benefícios que a santa planta te traz. E olha só, o primeiro deles que eu quero falar é o seguinte: você que sente dores, você acredita que a Ora Pronobis tem um efeito anti-inflamatório e antioxidante? Isso significa que essas dores que você sente aí nas articulações, né? Quem sofre com artrite, com artrose, com a fibromialgia, sabe do que a gente está falando. Conviver com essas dores não é nada fácil. Mas aqui nós temos um anti-inflamatório que vai te ajudar e vai levar embora essas dores e cuidar para que elas não apareçam novamente. Além disso, olha só, Ora Pronobis, gente, é o alimento mais completo do mundo. Por quê? Porque ele é riquíssimo em vitamina C. Ele tem 4 vezes mais vitamina C do que a laranja, cuidando da sua imunidade. Ele também tem 4 vezes mais cálcio do que o próprio leite, cuidando da saúde dos seus ossos, dos dentes. Para você que não consome muita proteína, riquíssimo em proteína, vai ajudar na sua musculatura. E também ele tem muito ferro, te ajudando a evitar quadros de anemia. Além disso, gente, age como uma esponja lá no organismo, vai fazer uma limpeza, vai evitar a chegada do diabetes ou te ajudar aí, o auxiliar no tratamento do diabetes, porque ele age como uma esponja, levando embora o excesso de açúcar, de sal e de gordura que você tem no corpo. Ligue agora no 0800 591 5176, diz que está acompanhando o Vida Não Para, você já sabe, tem aquele desconto super especial ao telefone. Para você pagar é tranquilo, a gente parcela em 12 vezes no cartão de crédito ou ainda 8 vezes na confiança, no boleto bancário. A entrega é de graça para todo o povo de Deus do Brasil. E ainda vou entregar um mimo para você todo especial, que é o Terço de São Bento, para te proteger de todo mal. E claro que, como todos os dias a gente faz aqui com a Carlinha, eu já preparei aqui o shot diário da Carlinha de saúde, né? Uma colher de sopa, tá? Bem rasinha, em 200 mililitros de água. É o que você precisa fazer para ter a sua saúde, 100%, totalmente em dia. E ter todos esses benefícios que o Ora Pronobis traz. Maravilhoso. Gente, ele tem uma um gostinho delícia de limão com menta, assim. Muito uma mistura. bom. É bom demais isso daqui. Olha, presta atenção. Essas informações que a gente vem passando para vocês é porque realmente tudo que a gente indica aqui no programa, aqui no A Vida Não Para, é com muito carinho e com muita responsabilidade também. Então, para você que de repente não tem a possibilidade de ter um Ora Pronobis
plantado na sua casa. E se tiver, vai ter que comer a árvore inteira. Já falei pra vocês que uma colherinha dessa equivale a muitas, uma quantidade de folhas gigantesca. Então, a concentração do pó é muito maior. Pensa nisso, vai por mim. 0800 591 5176 e ainda vai ganhar presente. Posso pegar o terço? Claro! Eu preciso mostrar pra vocês. O terço é presente, tá? E ele é exatamente a medalha de São Bento. Não sei se a gente consegue visualizar aqui, ó. Tá vendo? Ele é a medalha de São Bento, ela é double face. O que é isso? Duas faces. Então, a gente tem a cruz aqui e aqui do outro lado a gente tem a imagem de São Bento segurando a cruz e os seus manuscritos. E aqui, Cristo na cruz com esse fundo lindo, lindo, lindo da medalha de São Bento, tá? Então, fica a dica. Esse é presente da Meta Suplementos. Presentaço pra vocês. Então, gente, não precisa nem colocar o cartão de crédito pra jogo, né? Não, pode fazer em 8 vezes no boleto bancário, tranquilo. Maravilha. Vamos junto pro intervalo? Vamos. Então, já volto, tá? Rapidinho, 2 minutinhos. Vamos viajando pelo Brasil, imagem aí, ó, gente, da Diocese de Marabá, no Pará, conhecida como a cidade de Poema. A cidade conta com quase 300 mil habitantes e é uma região belíssima. Olha que imagem linda, maravilhosa. Quero agradecer a audiência de quem está aí nessa região, em Marabá, no Pará, canal 20.1 da TV Evangelizar. E 37 graus nessa região. Gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Vamos tricotar nós aqui, você e eu. Deixa eu te contar uma história real e aí você vai me dizer se é possível casar ou não. Vou começar dizendo o seguinte: se dever, não case. Se você estiver devendo, não case. Se o teu parceiro ou parceira estiver devendo, não case também. Olha só o que aconteceu. Um juiz de Limeira, lá em São Paulo, determinou a penhora de 50% dos bens de casamento recebidos, dos presentes de casamento recebidos por um devedor em plataforma online para garantir o pagamento da dívida. O pagamento da dívida, gente, girava em torno de mais de R$850 mil. Esse é um processo que dura mais de 5 anos, isso por conta de várias tentativas frustradas de bloquear os bens do devedor. Você já imaginou que confusão? Casar já devendo os presentes de casamento? Eu vou conversar com quem entende do assunto para explicar essa história e outras tantas para você se cuidar e se defender, tá? O doutor Frederico Glitz está aqui comigo, ele é advogado e doutor em Direito, que vai explicar para a gente um pouco mais sobre essa questão das pendências financeiras e da penhora de bens. Doutor, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Carla, tudo bem? E essa é uma história cabeluda, né? Bastante. Porque o que acontece aqui envolve não só a questão da dívida, mas também a tecnologia, né? E os presentes hoje, eles são, nessas plataformas, dinheiro. Sim. Então, é muito mais fácil de serem alcançados e é por isso que essa decisão. Mas, basicamente, o que acontece, né? A gente, no Brasil, tem uma regra que é a da responsabilidade patrimonial. Então, cada um responde pelas suas dívidas com o seu patrimônio. E dentro do seu patrimônio existem alguns que são protegidos. Então, por exemplo, a casa em que mora, os bens que a guarnecem e assim sucessivamente. Mas existem outros que não são. E são esses outros que são buscados pela justiça para fazer o pagamento dessas dívidas. E aí entra em jogo justamente o acerto familiar que essas pessoas têm. Porque quando você deve, por exemplo, um bem como um carro, você financiou seu carro, não conseguiu pagar, não foi atrás do banco para tentar fazer uma negociação, uma renegociação, uma diminuição de juros, enfim. Você tem que fazer a tua parte também, tá? Porque senão o banco não vai adivinhar, né? Simplesmente você parou de pagar. O que acontece? O banco manda a polícia atrás de você, pega teu carro de volta e leva embora, certo? Até aí tudo bem. Agora, quando se trata, por exemplo, de um liquidificador, de uma batedeira, presente de casamento, gente. Imagina quase R$1 milhão em presente de casamento. Isso é muito sério. Tirar uma geladeira de dentro da casa da pessoa, né? Ou qualquer outra coisa, aí fica um pouco mais complicado. Agora, quando a pessoa vai casar, doutor, e ela sabe ou ela desconfia que esse parceiro ou essa parceira está numa situação assim, devendo muito. Como é que funciona esse casamento aí diante disso?
Eu diria que até antes disso mesmo, né? O que a gente pode fazer é organizar como essa família nasce, né? Então, independente da sua opção, se você vai constituir uma união estável ou realizar um casamento, é possível que você escolha o regime de bens. E ao escolher o regime de bens, você pode separar os bens, né? Então, dizer o que é meu e o que é seu é seu. Eventualmente, uma conta conjunta, você acaba até conseguindo burlar um pouquinho a regra, mas o que é mais importante é que você vai preservar o seu patrimônio, num caso, por exemplo, de alguém que tem algum problema com jogo, ou eventualmente dívidas muito elevadas. Entendi. Agora, por exemplo, como é que eu descubro isso? Né? Se a pessoa está escondendo isso ou eu caí no conto do vigário. Na verdade, recebi ali uma situação em que, por exemplo, a pessoa chegou e não me contou. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu não tinha essa informação e casei. Como é que tem que ser essa comunhão de bens? Como tem que ser essa na hora de você fazer realmente o contrato de casamento, né? Que você vai no cartório e você vai casar. Como é que funciona isso? Para eu me defender. Você vai ter uma opção, né? Então, por exemplo, se você não fizer opção nenhuma, você vai casar em comunhão parcial de bens. E isso quer dizer que a partir daquela data do casamento, metade do patrimônio constituído é de cada um dos noivos. Mas você pode, nesse momento em que você está ali organizando a documentação no cartório, já fazer essa opção pela separação, que nós chamamos de convencional, né? Separação de bens. E o próprio cartório vai, nesse momento, também fazer um outro documento. E esse outro documento vai deixar pública essa sua opção, dizendo que, apesar de estarem casados, cada um preservou a sua autonomia patrimonial, aqui não vão se misturar esses bens. Entendi. E com isso você tende a proteger aquilo que veio, por exemplo, da sua família, ou aquilo que você já trouxe para o casamento, não colocando esse acervo, né, todo esse patrimônio que você eventualmente tenha, em risco em razão, por exemplo, dessas dívidas. Entendi. Outra situação que a gente tem que pensar bem. Numa situação dessa, a justiça, ela pode demorar anos. Esse caso específico que a gente citou, que a gente contou aqui, são 5 anos de briga judicial, né? Então, isso vai perdurar por muito tempo. Quer dizer, não é uma coisa imediata. Por exemplo, eu caí nessa situação, caí nesse conto, digamos assim, e agora, como é que eu recupero o meu dinheiro? Vou entrar na justiça, vai ser rápido, é coisa de 6 meses, 1 ano? Como é que funciona? Pro bem e pro mal, é a regra do patrimônio que responde pelas dívidas, né? Então, por exemplo, em casos em que o devedor tem essa dívida e o credor não consiga alcançar ele, não consiga encontrar, ele vai ficar procurando. E é isso que faz com que o processo demore, a não localização de bens. Antigamente isso era muito mais difícil, porque os dados não eram muito cruzados. Hoje você tem cruzamento digital de muita coisa. Então, com algumas informações, você consegue bloquear, por exemplo, contas correntes, investimentos, e claro, e até esses absurdos de, por exemplo, monetização, conta de recebimento de doação para casamento e assim sucessivamente, né? Milhas aéreas e afim. O que o credor está tentando fazer é buscar patrimônio que assegure essa dívida. Se ele eventualmente não consegue, ele vai começar a tentar convencer o devedor a pagar de outra forma. Aí a gente tem, por exemplo, mediante decisão judicial, a possibilidade de apreensão de passaporte, de CNH, tudo isso na tentativa de fazer com que o devedor pague voluntariamente essa dívida. Nossa. Só que o grande problema do tempo é que ele faz com que a dívida fique maior. Assim, como um cálculo muito simples, se o devedor calcular por 1% ao mês, ele vai ter mais ou menos ideia de quanto vai crescer a sua dívida. Então, 1% ao mês, só em juros e correção, mais ou menos, né? Você já vai ter, ao final do ano, 12% de aumento. E assim sucessivamente. Quer dizer, uma dívida de 5 anos, ela ficou já provavelmente impagável, né? Nossa, gente, isso é sério demais, demais mesmo. Doutor, para quem está assistindo a gente, então, a melhor coisa é conhecer a fundo essa pessoa, a família, para não ter esses problemas. Porque às vezes o casamento a jato, nossa, conheci o grande amor da minha vida, né? Daqui 1 mês vocês já estão morando juntos, no outro mês já estão casando e já tudo acontece muito rápido, você mal conhece a família da pessoa. Aí é que mora o perigo. Eu diria até um pouco mais, que o perigo é na falta da previsão, da organização, né? Então, por exemplo, indo além dessa sua pergunta, se amanhã ou depois vocês quiserem empreender, né, realizar um negócio, isso é uma atividade de risco. Como que a gente vai preservar o patrimônio?
Se amanhã ou depois esse profissional, esse seu parceiro de vida, eventualmente tem uma profissão muito arriscada, também pode comprometer o patrimônio da família. Então, não só conhecer, claro, mas também pensar, não então o passado, mas também pensar o futuro, né? E aí me parece que essa organização de você poder fazer escolhas que a lei te assegura é sempre a melhor opção. Maravilha. Doutor, muito obrigada pela tua presença aqui, viu? Foi um prazer. Eu que agradeço. E quero te convidar a voltar para a gente falar sobre outras questões. Inclusive, agora tem já para sair uma informação de que as viúvas perderiam o direito aos bens dos seus maridos para que isso ficasse para os filhos. Gostaria que você voltasse para a gente poder conversar sobre isso, tá bom? Tá bom. Muito obrigada. E você aí de casa, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você sabe o teu tipo sanguíneo? Se é O positivo, O negativo, AB, A ou B? Você sabe ou não sabe? Deixa eu te contar uma coisa importante. Segundo o Datafolha, gente, nesse ano, o desconhecimento do próprio tipo sanguíneo é muito alto no Brasil. E você não saber o teu tipo sanguíneo te coloca em riscos. Por exemplo, se você sofrer um acidente e você não souber o seu tipo sanguíneo ou não conseguir falar sobre ele, sendo muito raro ou não, você pode ter um problema muito sério no atendimento que vai ser feito no hospital, por exemplo, porque você vai precisar de uma transfusão. Você entende o quanto isso é importante? E saber o tipo sanguíneo é importante para a sua vida e para a vida de quem está te atendendo também. A gente vai entender na reportagem aqui que a gente preparou com o maior carinho do mundo com o Lucas Marconsoni. Olha só. Provavelmente já perguntaram para você qual o seu tipo sanguíneo? Eu não sei. É O negativo. De acordo com uma pesquisa recente, um número significativo de brasileiros ainda não conhece essa informação essencial. O levantamento revela que 50% das pessoas desconhecem o tipo sanguíneo. Mas por que essa informação é tão importante? Sei que é importante, até para uma doação, né? Se você precisar doar ou receber, é bom saber, né? Tive que fazer um exame, uma coisa assim, o cara me perguntou e eu tive que ligar para minha mãe para saber, que eu não sabia. A importância é uma situação de emergência, né, que você necessite de uma transfusão de emergência. Se você tiver a sua tipagem documentada, fica muito mais fácil para a equipe médica tomar uma atitude e determinar qual o tipo de sangue ali que você pode receber. Uma informação que também é fundamental para as futuras mamães. Isso porque o conhecimento do tipo sanguíneo é fundamental para prevenir complicações causadas pela incompatibilidade entre o sangue da mãe e do bebê. O exame para descobrir o tipo de sangue é bem rápido e simples. Primeiramente, é tirada uma amostra de sangue que vai para o laboratório e lá é identificado o tipo do sangue e o fator de RH, se ele é positivo ou negativo. É importante você fazer o exame e documentar através de uma carteirinha, através de um laudo. Então é importante você ter isso sempre na mão. Viu só que legal? Então, conheça o seu tipo sanguíneo. Quando você for fazer um exame de sangue, pede para te informarem. Olha, eu quero saber qual que é o meu tipo sanguíneo, se eu sou um receptor universal ou se eu sou um doador universal, por exemplo. E aí você já consegue se organizar também para isso, que é muito importante, tá bom? Agora é o seguinte, a gente está falando de saúde e a gente não pode deixar de lembrar daquele nutriente tão importante para o nosso corpo, que através dele você vai ter um funcionamento melhor de todo o teu organismo. Por exemplo, nossa, tô com baixa vitamina D, tá muito baixo, não tomo o sol o suficiente, porque é o sol que dá essa vitamina pra gente. E aí, o que eu vou fazer? Vou na farmácia comprar ali as vitamina D e vou tomar? Não. Sabe por quê? Porque se você não tem magnésio no teu corpo, simplesmente a vitamina D não é absorvida. A vitamina K2, por exemplo, também não funciona no teu corpo se você não tem magnésio. E outras tantas, tá, gente? Estou falando só dessas duas que são super importantes, mas tem tantas outras que você, às vezes, está consumindo através do próprio alimento, por exemplo, e não está absorvendo porque não tem magnésio no teu corpo. E aí a gente faz o quê? Presta atenção que o Charles tem esse recado bem importante para você. Opa, eu quero falar com você que está em casa, você que está nos acompanhando. Um minutinho da sua atenção para poder falar de saúde. Isso é importante, você vai ter uma vida longa e saudável. O magnésio é considerado o mineral da vida. Ele é importante
para trabalhar as inflamações e melhorar a absorção das vitaminas. Ele age no fígado. Você que tem gordura no fígado, ele vai tirar a gordura do fígado. Ele melhora a produção da elastina, fortalece veias, artérias, melhora fluxo sanguíneo e cuida diretamente da saúde do coração. Você que é diabético, você que tem pressão alta, colesterol alto, você deve usar o magnésio. Ele não é um remédio, ele é um suplemento. Qualquer pessoa pode usar. E lembrando, por melhorar a absorção das vitaminas, para quem tem dor, ele é excelente. Ele fortalece os ossos, os músculos, mulheres na TPM, mulheres na menopausa, com aquele calorão, aquele calafrio, você deve usar o nosso magnésio. Além de nutrir o cérebro, controlar a ansiedade, o estresse, você vai dormir melhor. Uma excelente noite de sono com magnésio é possível. Então ligue agora mesmo, 0800 591 8773. Essa promoção é para todo o Brasil. Gente, todo o Brasil, você vai comprar o magnésio e só vai começar a pagar daqui 45 dias. Isso é confiança, confiança em você. Ligue agora, 0800 591 8773. Eu vou fazer preço de laboratório, preço de fábrica para você e você só começa a pagar daqui 45 dias. Ah, Manolo, mas eu não tenho cartão, não tenho dinheiro, como é que eu faço para pagar? Não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro. Eu faço no carnezinho para você. Você que é autônomo, você que trabalha por conta, até está desempregado, você também pode comprar. Ligue 0800 591 8773. Obrigada, Charles, querido. Seguinte, como é que tá a tua alimentação? Você anda comendo carne? Deixa eu te contar uma coisa muito legal. Atenção, você gosta de churrasco? Puxa vida, quem não gosta, né? Só que não come carne mesmo que não gosta. Mas olha, um belo de um churrasco, uma picanha, que delícia. Você sabia que a picanha brasileira, ela foi eleita o prato mais saboroso do mundo? Sim! E a gente vai levantar para falar sobre ela, a rainha da churrascaria, né? Que delícia! Isso, gente, foi feita uma pesquisa global e foi feita através dessa pesquisa uma eleição e aí a nossa picanha brasileira foi eleita o prato mais delicioso do planeta. E a gente foi atrás dessa informação. Por que será que a picanha é tão saborosa e conquistou o paladar dos gringos? Olha só. Macia, suculenta e com aquela camadinha de gordura que dá todo o sabor. Ah, picanha! Quem é que não gosta? Além de fãs da carne, nós brasileiros somos experts no preparo. Não é à toa que a nossa picanha foi eleita o prato mais saboroso do mundo pelo Taste Atlas, que é uma espécie de enciclopédia da gastronomia. O site listou cerca de 11 mil pratos no planeta, com base em mais de 395 mil avaliações de usuários. O prato número 1 do mundo é um corte que vem da parte superior traseira do animal, acima do bumbum. É a carne mais usada para churrasco no Brasil. Primeiro, ela é grelhada e depois cortada em fatias. A sugestão do Taste Atlas é que a picanha seja servida com farofa. Além da churrasqueira, outra recomendação do site é o preparo na frigideira. E você, como bom brasileiro, sabe preparar uma picanha? Gente do céu, ó, delícia! E não tem, né? Churrasco brasileiro não tem igual. A carne feita por um brasileiro não tem lugar nenhum no mundo igual. É maravilhoso mesmo. Eu tenho amigos que moram fora do Brasil e falam todos os dias que saudade de uma churrascaria brasileira, que saudade de um bom churrasco do Brasil, que é bom demais. A gente vai encerrar o programa todos os dias com uma cidade diferente, tá? Pra gente encerrar com Alto Astral. Hoje a gente vai lá para a Vitória da Conquista, na Bahia. A gente vai para lá e a gente encerra o programa de hoje com essa vista linda da região de Vitória da Conquista. Eu deixo um beijo gigante para você que está me assistindo. Obrigada por sua companhia. E amanhã tem muito mais. Tchau, Brasil!